Pessoal, eu quero estar falando de um componente que compõe o sistema de injeção eletrônica, que é o sensor de rotação. Eu quero estar falando sobre dois modelos, que é o modelo magnético, que é esse aqui, e o modelo Hall. Há uma confusão muito grande em relação a isso aí que eu tenho percebido. Todos os mecânicos sabem que isso existe no carro, mas nem todos sabem como funciona. Prova disso que eu recebo algumas ligações de amigos meus mecânicos perguntando como testar esse sensor, se o sensor está bom, se o sensor está ruim, etc. Eu quero estar passando umas dicas como testar de funcionamento desse sensor para vocês conseguir, quem tem dúvida aí, conseguir passar a saber como funciona, que vai te ajudar muito no diagnóstico aí do problema. Então, o tema é o sensor de rotação. Beleza. Aqui nós temos um modelo aqui de um sensor magnético. Esse sensor magnético possui 3 conectores. A maioria dele, três pinos no conector, a maioria dele. Como funciona esse sensor magnético? Aqui dentro, ele possui um ímã, e esse ímã, em volta desse ímã, tem uma bobina de fio, um fio bem fininho por sinal. Essa bobina está envolvida nesse ímã. Então, todo campo magnético que está sujeito a um movimento, esse gera uma tensão no fio que esteja próximo a ele. No caso aqui é a bobina. Então, quando o motor gira, esse pino, os pinos da roda fônica passam sobre esse pino do sensor, que faz com que um campo magnético aqui se movimente. Então, todo campo magnético em movimento gera uma tensão no fio que esteja próximo a ele. Perfeito? E esse sinal é retirado aqui nesse cabo. E aqui eu demonstrei aqui o conector do sensor. Para ilustrar, eu tenho esse sinal, algum desses pinos aqui. Vou explicar o funcionamento desses pinos aqui. Aqui eu demonstrei aqui o tipo de sinal que esse tipo de sensor magnético me entrega. Esse sensor magnético me entrega um sinal da forma de onda senoidal, com frequência e amplitude variável de acordo com a minha rotação. Se a minha rotação aumenta, eu tenho um aumento tanto na amplitude quanto na frequência. Esse é o funcionamento desse sensor. Voltando aqui, esse sensor, como ele é um sensor indutivo, ele tem um rolamento de bobina, ele apresenta uma certa resistência no terminal, que tem que estar olhando a tabela do fabricante para achar esse valor de resistência. Um detalhe esse sensor tem 3 pinos. Esse sensor magnético, ele não recebe alimentação nenhuma aqui nesse pino, igual muitos acham aí que ele tem que receber 5 volts nesse pino aí. Esse tipo de sensor magnético não é alimentado. Esse sensor, ele é do tipo passivo. Ele é um sensor do tipo passivo. Ele não recebe nada de alimentação. Esses pinos aqui, um pino desse, ele é o aterramento. Um desse outro pino é o sinal. E o terceiro pino, ele é a malha do sensor. Ele é simplesmente para evitar interferência externa do sistema de ignição aqui, que o sistema de ignição gera muita interferência por gerar alta tensão. Então, é para malhar isso aqui para que não haja uma interferência do sistema externo para o sistema interno, para esse cabo interno, para que não haja uma deformação desse sinal aqui. Porque se você tiver uma deformação muito acentuada desse sinal aqui, a sua central vai entender que também isso é um sinal, que isso também é um sinal, e vai digitalizar. Lembrando que esse sinal aqui, ele entra na central e ele é digitalizado. A central não processa esse tipo de sinal diretamente. Primeiro esse sinal é digitalizado no circuito AD, para que o microcontrolador entenda o tipo de sinal que está entrando na central. Então esse sinal é digitalizado pela central. Então eu não posso ter interferência aqui, que senão essa interferência pode ser entendida como uma informação e uma informação falsa. Então por isso que eu tenho 3 pinos aqui, para que 2 seja informação e 1 seja o meu vigia, para não deixar entrar a interferência aqui. Então esse é o funcionamento. Eu vou falar aqui agora também do sensor Hall.
é um outro tipo de sensor que tem no sistema de injeção eletrônica. Esse sensor Hall aqui, ele é um sensor, ele não é magnético, ele é um sensor do tipo Hall. Ele gera, para mim, esse formato de onda aqui, ó, uma onda quadrada, entendido? Uma onda quadrada. Essa onda quadrada aqui, ela não varia a amplitude com o aumento da rotação, ele aumenta só a frequência, que a amplitude é 0 ou 5 volts, que a central recebe. Esse tipo de sensor Hall, ele tem 3 pinos também, porém, um é o aterramento do sistema, o terra, um é o sinal e o outro é a alimentação de 5 volts. Esse tipo de sensor aqui, Hall, ele tem que receber alimentação de 5 volts para que o circuito eletrônico daqui de dentro, interno, possa trabalhar, que aqui tem um circuito eletrônico aqui dentro, um sistema eletrônico aqui dentro, uma eletrônica aqui dentro. Então ele tem que receber os 5 volts para alimentar esse circuito. Quando o motor entra em funcionamento, esses dentes passam nesse pino da mesma forma do outro que eu mostrei agora e geram um sinal aqui. O sinal é 0 ou é 1, ou melhor, é 0 ou 5 volts. Então esse 0 ou 5 volts é tirado em algum pino desse aqui, como está mostrando aqui, ó. Quando o pino passa, se ele tiver em 0, ele vai para 5. Ou de 5 volta para 0. Ele não faz esse tipo de onda aqui, ó, senoidal aqui. Entendeu? Então, uma confusão grande aí é em relação, o cara me pergunta, mas não está chegando 5 volts no sensor. Eu pergunto, mas o sensor é o quê? É o sensor magnético ou o sensor Hall? O cara não sabe responder. Então, o que acontece? Você tem que saber identificar isso aí. Esse sensor aqui, existe um valor de resistência aqui, como eu já falei, que tem que olhar a tabela para ver se existe isso aí, para saber o valor certinho. E esse sensor aqui é um sensor Hall, que é muito parecido com o outro, porém esse aqui recebe 5 volts. O que eu quero destacar é isso aí. Um não recebe alimentação da central, nenhuma, e esse outro aqui já recebe alimentação da central e me dá essa forma de onda aqui. A maioria dos módulos, hoje em dia, das centrais eletrônicas, já está trabalhando com o sensor Hall. Sensor Hall. Por que isso aqui? O sensor já me gera um sinal digital. Então eu evito mais um componente dentro da central para digitalizar o sinal. Então o que eu fiz? Peguei esse componente que tinha dentro da central, joguei aqui para o modo. Esse já digitaliza para mim, já me dá um sinal digital e o modo não precisa mais digitalizar. E esse tipo de sinal é mais imune à interferência. A interferência aqui é bem mais difícil de existir do que nesse sistema. Então houve sim uma melhora e melhorou também o sistema de injeção devido aos módulos estar vindo cada vez menores. Então, se eu puder tirar componente de dentro dele, fica muito melhor. E lembrando que esse sensor aqui, no aumentar a rotação do motor, esse sensor aqui não aumenta a tensão, tá? A tensão quer dizer o 0 ou é 5 volts. O que ele muda aqui só a frequência. Agora, esse aqui não, esse aqui já muda tanto a tensão, o nível de tensão e a frequência. Então, espero ter deixado aí, dado uma ideia boa aí sobre esse sistema aí, dado uma clareada aí sobre esse sistema de sensor de rotação. E que eu percebi que era uma dúvida aí frequente aí dos nossos colegas aí, então, sobre o funcionamento desse sensor aqui, que era a questão de alimentação e sinal, essas coisas todas. Então, isso aí tem que haver um cuidado aí para não cometer equívocos sobre esses funcionamentos aí. Então é isso aí e um abraço aí.